um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem me vendo. Hoje vamos começar a nossa aula com uma poesia de uma porto-riquenha chamada Maricel Hilerio, chamada Las Sandálias Negras. Tá? Eu solicito, tá, que vocês ouçam com atenção e vão refletindo, que a partir daí nós vamos ter algumas questões a refletir. Então, diz assim. Las sandalias negras. La última vez que le regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Se las estrenó ese mismo día. Cuando se las vi, hasta me sorprendí. Se las había comprado para un día especial y le pregunté, ¿por qué las has estrenado tan rápido? Y me contestó, ajá, ¿y si me muero mañana? ¿Se las va a estrenar otra? No, mijo. Estas son para estrenarse hoy mismo. 2 meses después, mi madre falleció. Hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá, algo desgastadas, y recordando me pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial? Cuando la vida se vive una sola vez. Así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin poder pedir perdón? Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo. Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero. Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido. La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día. Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad. La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió. ¿Y si nos llega mañana? ¿Qué dejaste sin estrenar para que otro estrenara? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién le debes una explicación? ¿A quién debiste darle una oportunidad? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventuras dejaste sin hacer? Guardamos sin estrenar palabras, compañías, sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo. Y así vamos colmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida, por esperar a mañana. El mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez no llega, solo nos queda hoy. Hay que estrenarse los zapatos. ¿Qué otro? Luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir intentándolo, antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Recuérdalo, vive la vida. Y cada mañana, cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos, es la manera en que Dios nos está diciendo, ándale, dale, atrévete a intentarlo, arriésgate. Quizás este sea el día. Si fallas, no te preocupes, yo estaré aquí. Y si vences también, hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo, en silencio y con lágrimas en mis ojos, me acordé de sus sandalias negras y recordé que yo quería estrenarme unos mocasines de colores y por miedo a que se mojaran, no me los puse. ¿Y qué si se mojan? Que se sequen. ¿Y qué si se rompen? Los usé. ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. Ahora, ya aquí pensando, hoy es un buen día para estrenar zapatos, para comenzar a usar tus sueños, para comenzar a hacer tus sueños realidad. ¿Aún tienes algo sin estrenar? Então, agora, pensando em tudo isso, refletindo sobre o que dizia a Maricel Hilerio, pergunto a vocês, tal e como dizia na poesia, compramos uma roupa ou um sapato para usar num momento propício, num momento bom, no tempo adequado. Agora, quando é esse tempo? Quem poderá nos indicar quando usar, quando falar, quando agir? Quando é o momento exato, o momento perfeito? A percepção do tempo é subjetiva. Geralmente, aqueles que estão aproveitando das férias sentem que os dias vão mais rápido porque estão distraídos e o relógio não tem importância. A ausência de um horário
e a dedicação a atividades mais divertidas fazem com que nossa percepção da vida seja diferente. Quando estamos bem, não vemos o tempo passar, mas quando nos damos por conta, o verão acabou. Gostaríamos que esse estado, a ausência de problemas, fosse eterno, possivelmente o que chamamos de felicidade. Então acordamos e damos graças por um dia ou menos um dia. Quando fazemos aniversário, é mais um ano ou é menos um ano? Na perspectiva existencial, o tempo é o horizonte da compreensão do ser. Embora o homem crie o tempo, ele não o determina, encontrando-se aí a maior das suas contradições. A tensão entre permanência e impermanência, poder e impotência, vida e morte. Os mitos do tempo, organizados em ciclos, falam em um eterno retorno que passa da degradação periódica do mundo à regeneração, parecendo ter como função superar a dor e a morte e assegurar o acesso à felicidade. O tempo social, organizado em calendários nas sociedades mais complexas, torna-se indispensável. A regulamentação das relações entre as pessoas, estipulação dos dias de férias, a duração de um contrato, podemos, no entanto, reencontrar nesse tempo histórico algumas datas periodicamente celebradas que denotam que o homem moderno conserva a necessidade de reviver a experiência de um tempo sagrado. Monique Augras, ela lembra que o tempo individual, construído tanto a partir do tempo biológico, quanto do tempo social, não pode ser pensado isoladamente das dimensões espaciais e relacionais do ser no mundo. Assim, o mundo circundante, que inclui os aspectos fisiológicos, é carregado da herança genética do passado biológico. O mundo da coexistência social, como as tradições e instituições que o indivíduo é instado a receber, seria principalmente o mundo do presente, que é o tempo da ação imediata, hoje. No plano do sujeito, o conceito de horizonte existencial sugere a interpretação do passado, do presente e do futuro, de modo que a significação do passado e do presente pode ser modificada pelo sentido da trajetória do ser. A esfera do futuro, por outro lado, confere à existência uma angustiante ambiguidade, já que o futuro é o lugar dos sonhos, dos projetos, mas também da morte. O tempo construído pelo homem aparece então como sendo, além de um parâmetro que ordena suas ações, uma tentativa de negar a morte. O estudo sobre a temporalidade constitui uma das partes mais importantes da fenomenologia da percepção e nos apresenta uma citação de Claudel, que condensa os múltiplos significados da afirmação. O tempo é o sentido da vida, como só um poeta pode fazê-lo. O tempo é o sentido da vida. A temporalidade, como forma do sentido íntimo do ser, refere-se, portanto, a direção, sensação e significado. Henri Bergson já havia acentuado a qualidade de duração interior como trama verdadeira da vida. Sujeito e tempo comunicam-se de dentro e a temporalidade é uma necessidade interior, constituída pela consciência, concepção que inverte o conceito clássico do tempo como um dado a priori da consciência. A continuidade do tempo é apontada como fenômeno essencial. O presente não se encontra fechado em si mesmo, mas transcende na direção tanto de um passado quanto de um futuro, que só existe porque uma subjetividade introduz essa perspectiva estendendo-se em sua direção. O tempo torna-se o próprio sentido da nossa vida. Claro que se essas dificuldades podem ser desviadas se pensamos como o filósofo Plotino do século III, que o tempo é além de uma imagem móvel da eternidade ao estilo platônico, algo real na alma.
E ainda melhor se deixamos de nos empenhar em que o tempo é algo externo que está aí. Como estão as coisas e o resolvemos internamente na alma. Assim propõe Santo Agostinho, para que passado, presente e futuro adquiram outro significado ao identificar-se como memória, atenção e espera. Segundo o célebre teólogo e filósofo do século IV, o passado é o que recordamos, o presente é o que estamos atentos e o futuro o que esperamos. São entidades que não possuem realidade própria, exceto a que presenteia o ser humano. Santo Agostinho inaugura, assim, uma tendência filosófica que acredita que a ideia de tempo tem sua origem no interior do ser humano, seja na sua vertente psicológica, racional ou espiritual. Então, como falar corretamente segundo Agostinho para referir-se ao tempo? Ele dirá que o tempo, ainda que não há nem o passado, nem o presente, nem o futuro, sim está presente em cada um destes. É dizer, existe um presente passado, um presente presente e um presente futuro. O tempo não é o passado, mas está presente nele. Não é o futuro, mas está presente nele. Ou seja, no passado o tempo está presente representado por imagens na memória. E no futuro são também imagens, mas neste caso na imaginação. E quem realiza este processo é a alma. Daí que Santo Agostinho afirme que o tempo existe, mas na alma, e portanto nela mesma se mede. Porém, não todos os pensadores admitem esta solução. No século XIII, Santo Tomás de Aquino define o tempo seguindo a Aristóteles. O tempo é um movimento segundo o antes e o depois. Quer dizer, recolhe a velha ideia de que o tempo é algo externo, mas não resolve as dúvidas sobre a realidade que o constitui. Então, há de esperar até o século XVII para encontrar uma nova explicação, esta vez endossada cientificamente por Isaac Newton, o grande físico inglês. Os diferencia como um absoluto e outro relativo. O primeiro, verdadeiro e matemático, por si mesmo, por sua própria natureza, flui uniformemente sem relação com nada externo e se chama assim mesmo duração. O segundo, aparentemente nada comum, é uma medida sensível e externa da duração por meio do movimento, que é comumente usado em vez do tempo verdadeiro. As mudanças que apreciamos sensivelmente nas coisas são em relação com um tempo uniforme, que serve de marco, vazio, em um sentido analógico, e como se supunha que os corpos se encontrem no espaço. Porém, décadas depois de Newton, Immanuel Kant traz de volta a origem do tempo ao ser humano, mas não desde o ponto de vista da experiência do indivíduo, senão desde a perspectiva do sujeito universal e de seu modo de conhecer a realidade. Para este pensador alemão, o tempo é uma intuição que forma parte da estrutura do sujeito sabendo com a qual este organiza os fenômenos do mundo, segundo a sucessão e a simultaneidade. Depois, outro filósofo alemão, Martin Heidegger, confirmou em O Ser e o Tempo a neta distinção entre tempo próprio, ao que deu uma função constitutiva existencial, do ser humano, e ele, tempo do mundo, como medida. A infância, a juventude, a maturidade, a velhice e a morte articulam o caminho vital de toda pessoa, o qual encontra sua regulação social nas instituições e nos costumes. A experiência humana, ao longo das diversas etapas da vida, constitui uma autêntica vivência do tempo em si, muito diferente da experiência de contar e usar um tempo vazio. Todo indivíduo experimenta que o horizonte aberto do futuro se estreita sobre si, se dá em dia. Todo indivíduo experimenta que o horizonte aberto do futuro se estreita sobre si, se dá em dia.
Se trata de uma experiência histórica que entranha a consciência do nascimento, de evolução, de caducidade e, sobretudo, de morte. Em definitiva, a vida é uma corrida antecipada. A morte sustenta, Heidegger. E com ele, derivado, partindo do problema do tempo ao tema da morte, outro dos grandes enigmas tratados E com ele, derivado, partindo do problema do tempo ao tema da morte, outro dos grandes enigmas tratados intermitentemente na história da filosofia. É como o que está estreitamente relacionado. Com Newton e Kant, a polêmica tinha chegado à sua formulação mais refinada, mas a grande questão continua no ar, sem encontrar solução definitiva. Até o dia de hoje, os pensadores continuam se perguntando no que consiste o tempo e sua origem. É interno ou externo ao ser humano. Por mais que constitua uma realidade mensurável, não deixa de ser um enigma. Então eu pergunto, e para você? Para você aí que esteve me ouvindo e refletindo, para você aí, o que é o tempo? Com que pensador você se identifica? Você acha que tem mais afinidade? Concorda ou discorda mais? Outra pergunta, o tempo é teu amigo ou é teu inimigo?